Mas olha, vamos falar a respeito dos cartórios. Os cartórios estão com um funcionamento especial nesse período de pandemia. Nós vamos falar a respeito desse assunto. Vou convidar a Cláudia Brandão para participar dessa conversa aqui com a gente. Cláudia, boa tarde para você, editora-chefe do... Boa tarde, Joelson. Jornal Cidade Verde. Cláudia, quantas pessoas a gente tem recebido aqui todos os dias na redação, as reclamações, as mensagens de pessoas que querem resolver problemas no Detran, resolver problemas nos cartórios e toda essa burocracia sem saber exatamente como essas atividades acontecem, hein, Cláudia? Exatamente. Os cartórios até têm um efeito positivo, sabia, Joelson? Ah, é, Cláudia? É, porque que todo mundo reclama de cartório, que quando vai resolver alguma coisa em um desses estabelecimentos, perde um dia inteiro esperando, né? Sim. Você só tem hora para chegar e não sabe que hora vai ser despachado. Mas agora, como o horário está agendado e programado, as pessoas chegam, são atendidas e vão embora. Olha que coisa boa. Quem sabe pode ficar a dica, né? Tá aí para que seja assim. Deixa eu falar com a Gorete Santos ao vivo, que ela vai trazer informações para nós no Jornal do Piauí sobre esse assunto. Gorete, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Joelson. Boa tarde a você e a Cláudia. Olha, mas já trazendo uma antecipação dessa dica aí, viu? Não deve vingar, não. Pelo menos é o que diz a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Piauí. A previsão é que, à medida que a flexibilização das atividades vai ocorrendo, essa atividade presencial, sem marcação prévia, também deve retornar. Por enquanto, a maioria dos cartórios está funcionando com agendamento, como a Cláudia falou. Um deles somente voltou já às atividades presenciais sem marcação prévia. A gente traz detalhes numa reportagem feita hoje pela manhã. A espera já era longa dentro dos cartórios. Com a pandemia, a fila se estende do lado de fora e provoca reclamação. Cheguei lá no cartório, eu descobri que tinham duas filas. A primeira fila era para quem estivesse agendado e a segunda fila era para quem não estivesse agendado, mas você poderia esperar. Só que essa fila entrava mais ou menos uma pessoa a cada 1h30 por aí. Então eu perdi minha manhã inteira e não consegui ser atendido. Voltei no dia seguinte, eu cheguei mais cedo, cheguei 7 horas da manhã, o cartório abria 9 e já tinham 3 pessoas na minha frente. E mesmo assim eu também não consegui ser atendido. E eu ligava pra lá e eu só consegui agendamento pra, daqui a 2 semanas, 1,5 semanas, 2 semanas mais ou menos. Na grande maioria dos cartórios de Teresina, durante a pandemia, o atendimento só é realizado com agendamento para evitar aglomerações. Somente um deles, há 2 semanas, retomou o atendimento presencial sem marcação prévia. Segundo a presidente da ANOREG, a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Piauí, foi um pedido dos próprios usuários. Há uns 15 dias atrás, adotou o sistema de agendamento para os idosos e pessoas que tenham dificuldade de locomoção, e as demais pessoas estão indo mesmo para ser atendidos, enfrentando uma fila do lado de fora do cartório, que eles mesmos organizam. Nós não temos responsabilidade nessa fila fora, e a entrada é controlada. Segundo a ANOREG, a maior espera está concentrada em 3 tipos de serviços: reconhecimento de firma, autenticação e a emissão do DUT, o documento único de transferência de veículos. Esse cartório, por exemplo, chega a atender uma média de 300 pessoas por dia só nesses setores. Isso representa, em média, 60% do público que era atendido antes da pandemia. A presidente da ANOREG pede a compreensão da população. Fernanda Sampaio esclarece que a demora, em alguns casos, se deve ao cumprimento das medidas de segurança contra a disseminação da Covid-19. Todos os cartórios fizeram a redução de funcionários, a redução do horário. Hoje a gente está trabalhando de 9 às 16. E o horário normal dos cartórios é de 8 às 17. Então, realmente, pode ocorrer isso, e é por conta da situação atípica que nós estamos vivendo no momento, né? Os cartórios também têm adotado as medidas de distanciamento social, higienização e medição da temperatura para garantir mais segurança contra o novo coronavírus. A recomendação da ANOREG também
é que, com o término das suspensões de trabalho de vários funcionários, os demais cartórios voltem ao atendimento presencial sem marcação prévia. Ou seja, aqueles contratos de trabalho que foram firmados, né, a partir das mudanças em relação à pandemia, muitos deles estão terminando agora em agosto. Então, a associação recomenda que os cartórios comecem a retornar às atividades normais, com quadro de pessoal também já maior do que durante a pandemia, redução praticamente de 50%. Agora, a Cláudia falou a respeito dessa positividade, digamos, em relação a esse processo de agendamento, e na manhã de hoje a gente percebeu realmente pouca gente dentro dos cartórios, uma fila do lado de fora, mas não era uma fila tão grande como a gente já viu em semanas anteriores, e pelo menos as pessoas que estavam na fila, algumas delas conversaram conosco falando que não tinham reclamação em relação a esse atendimento, né, feito por agendamento prévio, que estava lá e que não tinha demorado tanto assim para serem atendidas, Joelson. Aí vale lembrar que quem ainda tem receio de ir até os cartórios, há também outros serviços sendo realizados virtualmente. Primeiro deles, tratando da questão do agendamento que pode ser feito. Qualquer pessoa pode conseguir essas informações na página da ANOREG, nas redes sociais, e aí a gente tem uma lista, pelo menos, dos cartórios que tem um fluxo maior de pessoas. Olha, são os cartórios de registro civil, né, que tratam das questões de certidões de nascimento, casamento e óbito também. Aqui em Teresina, os contatos do Dora Martins, que é um deles, que fica à rua 7 de setembro, o número de telefone é o 3303-7583. O Joaquim Santana, que fica à rua Senador Teodoro Pacheco, também no centro da cidade, contato pelo número 3221-5866. E Ivone Lages, na rua Davi Caldas, contato 3221-0643. Outra informação interessante que muita gente às vezes desconhece é o cartório 24 horas. É um serviço virtual onde qualquer pessoa pode solicitar a emissão de certidões, Joelson. Então, a página na internet para você ter acesso ao cartório 24 horas é www.cartório24horas.com.br. Não precisa você estar em Teresina, nesse caso, vale para qualquer espaço do Brasil ou mesmo estando no exterior, você pode fazer essa solicitação. E o pagamento ele é efetuado através de transferência bancária ou boleto bancário, Joelson.